Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, um episódio muito especial, um colega meu de faculdade aqui, eu vou revelar mais para frente todos os nossos segredos. Nós vamos falar sobre excelência em documentação fotográfica, dicas práticas de fotografia e filmagem, se vale a pena toda essa dedicação em fotografar e postar diariamente toda a produção clínica do dentista, a sua rotina como protesista e a importância da multidisciplinariedade nos seus planejamentos. Mas antes de começarmos, vamos dar então as boas-vindas aos integrantes da mesa. Aqui do meu lado, Guilherme Fricher, cirurgião bucomaxilofacial, responsável pela curadoria de conteúdo desta área aqui na Head Education. Guilherme Lengler, especialista em implantodontia e radiologia odontológica, responsável pela coordenação de conteúdo na área de odontologia restauradora. O nosso grande convidado, Luiz Gustavo Brito, protesista, especialista e mestre nesta área, especialista em implantodontia. E eu, Lauro Ayub, mediador deste programa, especialista em periodontia e coordenador, curador do conteúdo da área de periodontia aqui na Head Education. Este programa de hoje tem um patrocínio especial, né, Lengler? Tem. Qual é o nosso patrocinador desse programa? É de um Instagram, né, que... específico, que não é, parece que não é de odontologia. Não é de odontologia, mas resolveu nos patrocinar hoje aqui, que é chegou a proposta. LGFB Car Collection. Opa! Eles se dispuseram, inclusive, a pagar o boleto do estúdio hoje. São carros especiais. Só carros... Confiram lá, então, pessoal. Só placa preta. Tá certo. Isso aí. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre tudo isso que a gente abordou antes. Então, vamos falar de fotografia, vamos falar de documentação de uma maneira geral, do uso dessa documentação e da qualidade dela para a gente mostrar a rotina nas redes sociais e claro, obviamente, da parte clínica, da parte da especialidade do nosso convidado na área de reabilitação, né, convencional, sobre implantes e tudo mais. Vamos falar um pouquinho também das partes de laboratório. Vamos falar de muita coisa aqui. Então, vamos começar por esse gancho, que seria a nossa documentação de fotografias, né? Num dos nossos episódios, o Gustavo Caetano falou aqui pra gente, mencionou muito a questão da qualidade da documentação na rotina dele e como isso era relevante no retorno para os pacientes. Então, vou começar com uma pergunta para a gente abrir esse gancho, que é: quanto tempo do teu dia a dia tu dedica para documentar? Seja ali com o paciente, seja sem o paciente, né? Com os modelos, com os materiais que tu usa na tua rotina. Certo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, obviamente, o convite desse projeto tão bacana e tão atual, né? Que é um podcast sobre odonto. Uhum. Acredito ser poucos no Brasil, tu não tem muitos podcasts na área, né? Parabenizo essa inovação, né? Ainda mais feita aqui na nossa cidade, né? Por você, as pessoas tão brilhantes, né? Bom, acho que essa é uma pergunta interessante, né? O quanto que eu perco, né? Sei que eu perco tempo fotografando, né? Na verdade, eu instituí a fotografia como uma rotina, né? Então, claro que eu tenho um lado acadêmico, né, que me levou a fazer essa documentação e introduzir a foto como se fosse um instrumento, né? Então, o Lauro tem a sonda, o clínico tem o odontoscópio, eu tenho uma máquina. Então, eu introduzi isso dentro da rotina, né? É óbvio que talvez as fotografias que eu produzo tenham uma certa qualidade que o tempo e a curva de aprendizado me levou
a obter. Pois né? isso, desculpa te interromper, mas isso que eu ia te perguntar. Como é que começou isso? Quando começou? Porque a gente vê muito colegas que não documentam, que não fotografam como rotina e que começam a perceber isso e dizem, bom, agora eu vou começar a documentar meus casos e vou ter fotos bonitas para poder usar, e aí começam a perceber que não é do dia para a noite que a gente adquire essa capacidade e até esse fluxo, essa rotina dentro do ambiente do consultório, porque o dentista entra ali, ele já tem que atender, ele já precisa atender, se uma foto não ficou boa, ele já tem que ir adiante, aí já tem um outro paciente esperando, ou ele já tem que ir para outro lugar atender. E muitas vezes o paciente que nunca viu aquilo acontecer e está acostumado a ir ali há 10 anos, daí o cara tem que estar se explicando, porque agora ele vai começar a documentar. Diferente do cara que que é paciente do Brito há muito tempo, e ele já está dentro dessa rotina, porque ele fotografa há muito tempo. Como é que começou, assim, essa coisa? Vou pegar uma máquina... Foi lá na faculdade ainda? Eu acho que começa tudo no final da graduação, né? Isso nós estamos falando de 2006, 2005, né? E se a gente contextualiza a época, nós estávamos, naquele momento, entrando na era digital da fotografia, né? Então, as primeiras máquinas que a gente tinha de uso pessoal é dessa época, 2000, mais ou menos. Na nossa infância, a gente ia lá revelar. Nós não, nossos pais iam lá revelar o filme 36 Poses, né? E ali nos anos 2000, né, vem essa questão da fotografia digital, e a faculdade, à época, fornecia máquinas para os seus alunos e professores para documentar, né? Então, talvez a minha primeira experiência com máquina foi, de fato, no último ano de faculdade, para fotografar um caso específico de uma aluna de anos iniciais que queria fazer um trabalho estético. E o professor, à época, disse, vamos documentar esse caso, né? E ali começa a primeira experiência com máquina, né? A máquina que nós tínhamos à época não era ainda que tu podia intercambiar lentes, né? Eram umas automáticas que tinham lá na época, uma Sony Cybershot, alguma coisa. Quando eu entro na pós-graduação, né, incentivado por um professor à época, que era o Caio Selaime, que sempre estava com a máquina no ombro, fotografando tudo que era caso da faculdade, com objetivos acadêmicos. Ele disse, olha, Brito, se tu tem uma pretensão algum dia de dar aula, tu tem que começar, então, a colecionar casos, seja teus ou seja dos colegas, né? Então, eu acho que o primeiro passo para ti, recém-formado, que montou o consultório, o primeiro investimento deve ser uma máquina de fotografia. E assim eu fiz, né? Então, em 2007, eu compro o meu primeiro jogo de máquinas, que na época no Brasil era muito caro, e aí ou tu comprava nos Estados Unidos ou tu ia para o Paraguai. Né? E aí então eu combino com o meu colega de pós-graduação, olha, vamos à Cidade do Leste e vamos lá buscar essas máquinas. Né? E aí a gente vai num final de semana, vamos lá, compra o corpo da máquina, compra uma lente e compra um flash circular à época. E aí eu trago para Porto Alegre. Sou parado na alfândega, tenho que pagar imposto. Então já começa a história assim, né? O cara quer dar uma desperto e é pego, enfim, e paga os impostos e regulariza e entra no país. E aí, então, ali, os anos iniciais é o ano de aprendizado. Né? Então, eu fiquei 2 anos fotografando tudo que eu via pela frente. Seja casos de âmbito privado, ou seja, casos que aconteciam dentro da pós-graduação. Meus casos e os casos dos colegas. E ali eu vou aprendendo bastante. Fotografando. Aprendendo a fotografar e evoluindo na odontologia também, porque nada melhor para nos mostrar possibilidades de melhorias nas técnicas, no acabamento dos nossos trabalhos do que uma foto, né? Não tenha dúvida disso, né? Ele é um grande juiz, digamos assim, do que tu fez, né? E é engraçado tu recuperar fotos antigas, lá de 10, 12, 15 anos atrás, que a tua técnica era ainda inicial, que a tua fotografia ainda era inicial, né? Então, vamos lá. Começamos por aí, começava a fotografar, comecei a ser um autodidata na área, porque tu não tinha muitos cursos à época para tu aprender a técnica da fotografia, né? E aí... acho que era 2008, 2009, mais ou menos, vem a Porto Alegre um cara que, à época, estava bombando
nesse assunto de fotografia. Então, tu via ali no centro do país que as fotografias dos profissionais, professores, palestrantes, tudo era feito por essa pessoa, que se chamava Dudu Medeiros. Eu não sei se vocês conheceram ou conhecem ele, né? Agora ele não está muito no circuito da odontologia, mas à época ele estava estourado, digamos assim, né? E aí ele vem a Porto Alegre, aí eu combino com um colega, que é o Leonardo Barcelos, e digo, olha, esse cara está vindo a Porto Alegre e as fotos desse cara é diferente. Foi na BO esse curso? Foi na BO. Eu fiz contigo. Então nós estávamos lá. Mas tu evoluiu muito mais que eu. Tu parou ali. Mas foi lá. Isso era 2008. O Dudu não convenceu. Mais ou menos, tá? Então, ele era o cara que fotografava. Ele fazia uma foto artística. Ele não é dentista, ele era fotógrafo, enfim. E ele fazia muita arte. Botava chocolate na boca, moranguinho, essas... Que, enfim, é uma arte, eu respeito. Não faço porque, enfim, eu acho que é um desrespeito, mas é uma opinião minha, tá? E aí, ali, abre um pouco a visão para a fotografia, porque tu sai do tradicional, que era uma lente 100mm, um flash circular, e tu começa a aprender um pouco sobre luz, sobre o que uma luz rebatida, uma luz difundida faz num objeto, que no caso é a boca, que no caso é o dente, né? E outra coisa que a gente adquire ali é o seguinte, a gente está sempre olhando para dentro da boca, né? E ele nos traz para fora. Então ele começa a mostrar o que é a boca, o terço inferior, o que é o rosto, né? E te traz isso. Isso é pré-DSD do Christian. O Christian até então não tinha desenvolvido o DSD, que é a grande revolução de fato, que a fotografia entra, na verdade, na rotina do clínico e de fato, muda muita coisa, né? No que a gente faz hoje em dia, né? Bom, e aí a gente aprende isso, a importância dessas coisas. Na época, tu deve te lembrar, que ele trouxe um estúdio pequeno que a gente treinou nesse estúdio de fotografia, né? Uma coisa que não se falava, nenhum dentista tinha isso. Talvez teria um ou outro que tinha um estúdio. Então, na época, era uma revolução. E aí, eu disse, bom, mas comprar um estúdio, eu não tenho nem espaço físico para colocar isso, né? Eu acho que não é o momento de eu ter isto. Mas ali eu vi o seguinte, o flash circular, tu tem que sair da tua rotina e tu tem que usar um outro flash, que se chama Flash Twin, que tu tem 2 emissores de luz e que tu pode direcionar para onde tu quer, né? Tu pode bater numa folha de papel e essa luz volta diferente. E aí, então, eu compro ali o Flash Twin e começo, então, a modificar um pouco a forma da minha fotografia. Isso mesmo, vou me valer da tua dica aqui do Flash Twin. Mesmo porque quando o Flash Twin começou a ficar mais popular entre os dentistas, tinha ainda aquela história de, eu faço cirurgia. Então, para mim, o circular, ele resolve bem. O Twin é mais para o pessoal da restauradora, fotografa mais sorriso, eu quero fotografar algo lá dentro, um ponto específico que eu estou operando ali. Eu sei que tu fotografa também procedimentos cirúrgicos, muitas vezes na tua rotina. Existe mesmo isso ou o Twin resolve tudo e mesmo em procedimentos cirúrgicos? Tem alguma exceção que ainda tu pega o circular? O meu flash circular está guardado há uns 10 anos. Bom. Não usei mais, né? Porque, de fato, é diferente a luz, né? Tu tem esta possibilidade de tu fazer uma difusão da luz, ou de tu rebater que o circular não te permite, né? Tem validade circular? Óbvio que tem. Ele é mais fácil, né? Então, qualquer um que usar uma máquina semi-profissional com uma lente macro e tu tiver um circular, tu faz todas as fotos super bem, né? Claro, super bem é até ali, porque eu estou te mostrando algo que vai te dar uma coisa diferente. Então, assim, hoje a gente fotografa cirurgias, por exemplo, com o Twin, né? E eu não faço a luz rebatida em cirurgia, porque eu não posso colocar essas 2 folhas que eu uso como rebatedor do lado no momento da cirurgia. Então, eu uso uma luz difundida. Eu tenho um softbox na ponta dos flashes Twin, que gera uma luz
completamente diferente do circular, que joga aquela luz lá dentro, né? Então, tem validade circular? Óbvio que tem, né? Mas tu tem... Mas se tu tivesse que dar uma dica para quem está começando agora, assim, uma pessoa, quero investir, vou começar a fazer minhas primeiras documentações agora, já partir direto para o Twin, na odontologia. Eu acho que o começo é com o circular, tá? Mas se tu puder pular essa etapa do circular, pega um Twin, né? É óbvio que um Twin de uma marca, por exemplo, Canon ou Nikon, é muito caro. Né? Então, nós estamos falando de um equipamento aí que custa 6, 7, 8 mil reais, né? Mas tu tem a chinesa, que é mais barato que o circular da marca da máquina e que talvez vai te dar um resultado melhor, tá? Mas, óbvio, eu não posso dar para quem está começando na fotografia entender isto. Ele vai ter que aprender. Eu acho que a modificação do flash se dá à medida em que tu tem um conhecimento, uma maturidade dentro da arte da fotografia, porque é uma arte, né? E não é só a arte da foto em si, mas é o momento que tu bateu a foto, é o enquadramento que tu deu na foto. A fotografia, tu para no tempo as coisas, né? Então, obviamente, que quem está por trás da câmera, né, é que faz aquela foto, né? Então, eu acho que para tu chegar num estágio, por exemplo, de uma fotografia que tu vai achar bonito, assim, tu já passou bastante tempo fotografando, percebendo, entendendo um pouco qual é o momento da fotografia, né? Por exemplo, tu fotografar uma cirurgia que está, por exemplo, com o retalho aberto, vocês todos fazem cirurgia, né? Que tem o soro irrigando a ponta da broca, tu tem um momento para fotografar para tu não atrapalhar quem está operando, né? Sim. Agora tu me pergunta, eu fotografo a minha própria cirurgia? Não. Então, às vezes, quando eu entro em campo assim para operar, eu não estou fotografando. Mas, por exemplo, quando o Mauro, que é o meu parceiro, que faz bastante cirurgia lá para nós, eu estou ali fotografando. E ele sabe o momento que eu quero fotografar. Sim. Né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Agora, fizemos essa volta toda para tu nos responder. E aí? Quanto tempo isso te consome? Como é que é na tua rotina? Tu disse que tu fotografa todos os casos, que faz parte da tua rotina, mas tirando até o momento do atendimento do paciente, a gente sabe que tu documenta bastante também, né, situações sem a presença do paciente, né, modelos, coroas, não na boca do paciente, né, toda a arte de mostrar o bastidor daquela parte que vai para a boca do paciente. E se alguém te ajuda, como é que é essa dinâmica dentro do teu consultório? Eu te vejo muitas vezes domingo fotografando modelos no consultório e tudo mais. Como é que é isso aí? Vamos lá. É óbvio que isso consome um tempo precioso, que tu poderia estar com a família, poderia estar andando de carro antigo, poderia estar com os amigos, enfim. E consome. Tu tá me perguntando assim, tu faz aquela fotografia... Isso consome porque tu gosta. Então, é um hobby também. Né? Tu está fazendo no domingo porque é um hobby, não é uma necessidade. Exato. Né? Porque assim, vamos lá. Essas fotografias de peças protéticas ou modelos, enfim, assim, é um momento que eu estou sozinho ali fotografando, tá? E até eu não gosto quando tem movimento na clínica, porque tu tá ali brincando, tu vê um momento, tu fotografa, tá? Até parece um papo de maluco, mas não, é um momento ali meu com aquela peça, que é o fim do meu tratamento com o paciente, né? É até meio filosófico eu estou falando, mas enfim... mas eu prefiro sempre fotografar quando não tem mais ninguém. Ou é depois do expediente, ou é no final de semana, né? Então, me consome um tempo para produzir aquilo ali, tá? Mas vamos botar assim, a fotografia dentro do atendimento clínico, né? Se eu fotografo com estúdio, se eu fotografo com flash twin ou não. Como hoje, na verdade, eu já sei as etapas necessárias de qual eu quero registrar por uma questão acadêmica, é muito otimizado o momento que eu estou fotografando o paciente, né? Sim, nós estamos falando de uma curva que já está... Então, assim, por exemplo, lá no início, o que a gente fazia assim, para documentar, tá? Então, tu vai lá, e tu fotografa tudo que tu vê pela frente, né? Vamos fazer uma restauração.
Aí a restauração tu tinha que botar o ataque ácido, tu tinha que botar o adesivo, tu tinha que fazer não sei o quê, e tudo tu ia clicando. Se tu tá sozinho fazendo tudo isso, bom, é um saco para ti e para o paciente, né? Então, hoje, por exemplo, na dinâmica que eu tenho na montagem das aulas que a gente dá, assim, por exemplo, tem certos passos que eu não documento mais, porque é óbvio, se tu vai fazer uma restauração, tu fez um condicionamento ácido, né? Então, talvez eu não precise fazer isso dentro da minha lógica de como eu monto uma aula, por exemplo. Mas, se tu me perguntar se eu fotografo todos os pacientes, a grande maioria. Tá. E os pacientes, olha só, olha que coisa interessante. E os pacientes que eu não fotografo por alguma razão, dificilmente é da parte do paciente que pede, eu não quero ser fotografado, isso não acontece quase. E eu nem questiono se eu posso fotografar ou não, porque faz parte da minha rotina. Os pacientes que eu não fotografo, eu tenho a percepção que o resultado não fica tão bom quanto eu fotografo. Interessante. Então, é muito aquilo que a gente estava conversando antes ali, né? Que ele, de fato, ele é um controle de qualidade, né? Porque, bom, se eu vou... Desculpa te interromper, não, enfim. Mas, assim, ó, se no fundo, que não é o meu objetivo fim, na verdade, eu quero postar, né? Então eu quero que o negócio fique bacana. Exato, mas é isso que eu ia dizer. Se tu vem documentando todos os passos, tu sabe que aquele caso está ficando legal até ali onde tu está documentando. Então a própria cobrança contigo mesmo para que os próximos passos e até o final ocorra tudo redondo é muito maior, porque tu não quer perder aquele caso. Mas aí eu ia emendar... Quer falar, Len? Eu quero fazer uma pergunta que ficou no ar aqui que eu queria entender. Tem alguém hoje que te ajuda nisso? Tem. Ou tu fotografa tudo? Não tem uma auxiliar eu fotografo tudo. Tudo. Tu inclusive, para e fotografa. Inclusive, essa dinâmica do rebatimento de luz é uma parceria minha e do paciente. Então, hoje eu criei uma estratégia, por exemplo, que o paciente está segurando o afastador e eu estou encostando as folhas em cima desse afastador e eu estou fotografando. Claro, isso ao longo do tempo eu fui pegando algumas artimanhas que me ajudavam, né? Então, eu não tenho ninguém que me ajude. E tu falou... Brito, ninguém que edite também. Eu não edito foto. Nada. Absolutamente nada. Nem recorto, não faço nada, não mudo parâmetro nenhum. Isso foi talvez uma das razões para aprender um pouco justamente o que eu precisava ter para não precisar fazer ajuste. Então, minhas fotografias não tem, por exemplo, recorte, não tem afastador aparecendo, dificilmente eu tenho que mexer no contraste, no brilho, porque eu ajustei de fato... no ato. Exatamente, no momento da fotografia, né? Então, isso é uma outra coisa, por exemplo, assim, no enquadramento, né? Isso é treinamento, né? Em que direção que tu vai pegar o dente, né? Se tu vai estar cuidando as margens do que está aparecendo na tua máquina, isso é treinamento, né? E tu falou bastante que documenta fins acadêmicos. O quanto que isso te contribui para tu mostrar para o paciente pré e pós, venda do tratamento em si? Eu acho que a fotografia tem isso, tá? Como eu disse para vocês, eu uso a fotografia na rotina. Então, ela me ajuda muito no diagnóstico, tá? No planejamento do caso. Então, por exemplo, isso o DSD nos deu, né? De tu olhar uma imagem, porque às vezes, olha lá, nós estamos sentados com o paciente na cadeira, geralmente na diagonal, né? E a gente não está percebendo muito que aquele plano do paciente está caído, que a linha média está errada, né? E a fotografia começa a te treinar nesse sentido. Tu coloca o paciente frontalmente a ti, tu fotografa e tu começa a perceber, olha, aquela maxila está inclinada, a linha média está um pouco desviada, a maxila está rotacionada, né? Tu começa a ter uma percepção global do negócio e a fotografia te ajuda nesse sentido do diagnóstico e no planejamento. Tu me pergunta assim, o que ela pode te ajudar em vendas? Eu acho que muita coisa, né? Porque esse portfólio que tu vai criando ao longo do tempo, e o paciente só gosta de ver o antes e o depois, né? E o paciente só gosta de ver, na verdade, o que ele quer ver, que é o sorriso. Ele não quer ver o que está dentro da boca com o afastador, ele tem nojo, na verdade. E se tu mostra algum transoperatório, por exemplo, de qualquer tipo,
Pode ser de uma restauração, um dente aberto, assim, o paciente tem nojo. Que não é a realidade dele. Na verdade, quem gosta de ver dente é dentista, né? Então, o paciente gosta dessa foto do início sorrindo e do final sorrindo. Ou, na ortognática, por exemplo, o cara como era antes e como é que ficou depois. É o que ele vê, é o que ele precisa. Então, nesse sentido, bom, eu fiz uma coletânea de fotografias que eu tenho lá. Bom, hoje lá de armazenamento eu tenho mais de 400 mil fotos. Né? Não de antes e depois, óbvio, não teria tempo para produzir isso. Mas num acervo, por exemplo, acadêmico, eu tenho muita fotografia, né? Que isso os 16 anos me produziram porque eu comecei lá atrás, né? Então tem muita coisa sobre muito assunto. Enfim, tem uma coletânea interessante que dá para trabalhar numa visão acadêmica de forma bem interessante. Mas tu chega a ter uma mensuração assim do quanto que isso te dá de retorno como procura. E aí procura eu coloco tanto a indicação de colegas, né, de encaminhar em casos, como de procura de pacientes por causa dessa... Até de convites para o Headcast, para contar para nós. Já tem um retorno. Ou até mesmo... vamos centralizar primeiro na procura de pacientes, mas depois entra a questão de ser convidado para dar aulas, né? A gente te convidou já para falar no Study Club do ITI. E, então, assim... o quanto que dá de retorno. Porque daí também, às vezes, é aquele incentivo para que as pessoas... Bom, aí nós estamos falando um pouco de mídias sociais, né? E eu não tenho um trabalho na mídia social para trazer o paciente ali para dentro. Né? Talvez o enfoque do que eu tenho ali nessa rede, que é o Instagram... É para colegas. É para colega. Né? Tanto é verdade que lá no início, eu não deixava... O meu paciente assistia aquilo lá, eu bloqueava, na verdade, a entrada dele lá dentro. Porque eu achava que não era o ambiente para ele, né? Depois eu fui entender que as pessoas têm interesses, né, nas coisas. Tem gente que gosta de ver vídeos de estourando cravo, essas coisas, tu entendeu? Então, essas nojeiras, por exemplo, de dente, tem gente que gosta e a gente tem que liberar. É uma coisa democrática, né? Mas antes eu bloqueava porque eu achava assim, bom, por que ele quer ver o meu trabalho ali dentro, né? Então, eu sempre fiz essa barreira, fiz esse muro para que não tivesse a entrada desta pessoa ali, tá? Então, assim, eu nunca trabalhei a mídia social para captação de paciente. Eu acho que eu estou errado nesse sentido. Hoje, a tendência é que tu, dali, alimente o teu consultório, como tem vários cases de sucesso em Porto Alegre. Vocês trouxeram um aqui, né? E tem outros que saem dali, na verdade, a clientela está vindo dali. E isso é muito bom, né? Agora, tu me pergunta o que talvez este cuidado com a fotografia, este cuidado com o trabalho que a gente executa me trouxe, mediante as mídias sociais, talvez é muita indicação de dentista que manda os seus pais se tratarem comigo. Sim. Né? Então, talvez eles vejam ali o cuidado que eu tenho, talvez até em resultado, eu não vou entrar nesse mérito, mas eles veem o cuidado que eu tenho com as coisas, da apresentação bonita, e indicam. Então, por exemplo, esse ano eu fiz algumas bocas de pais de dentistas, de conhecidos e não conhecidos, né, que viram ali, talvez ali é o lugar para tu ir, que é o cara que cuida, que tem uma dedicação, tem uma apresentação bonita das coisas, e isso indiretamente talvez trouxe algum cliente para dentro lá do consultório. Eu acho. É uma percepção que eu tenho, né? Então, por exemplo, o Lengler falou, talvez eu estou sentado aqui porque vocês viram a qualidade do material na mídia social. Senão eu não estaria aqui, né? Talvez para falar de fotografia, eu não sou a melhor pessoa para falar de fotografia. Vamos lá, em Porto Alegre tu tem pessoas que ajudam a comunidade odontológica que só trabalham com fotografia, que deveriam estar sentados aqui falando em fotografia. O que eu consigo casar é justamente isso. O que a gente quer nesse momento é justamente o olhar do dentista para esse desafio que é documentar os casos, porque a maior parte dos dentistas, e aí tu estava falando que tu faz isso sozinho praticamente, né? Tu com a ajuda do paciente ali, eles não têm uma pessoa. Eles podem buscar conhecimento com essa pessoa, mas eles não têm uma pessoa específica para documentar seus casos. Tem muita gente que tem documentação excelente também, mas não tem a constância dele. Exato. E quantas vezes tu já fez um caso
que terminou e disse, putz, devia ter fotografado. É. Esse é o grande crime. Que disse, esse aí, se tivesse fotografado e não fotografou. Exatamente. Então, bota e aí tu fica ali se martelando, né? Isso é uma coisa interessante, tá? Quando eu entrei lá para ser professor da pós-graduação da PUC, eu levava a minha máquina e fotografava. Enfim, eu não tinha muitos casos, né? Vamos então coletar dos alunos, né? E aí ali eu fotografava bastante até que eu cheguei a um ponto, poxa, mas eu não consigo manter um padrão na fotografia, eu não consigo manter um padrão no atendimento, e às vezes aquele aluno esquece de te chamar e tu perdeu aquele caso. Sim. Então, por exemplo, tu quer ter uma sequência e falta 2 fotos importantes, bom, acabou. Aquele caso não me serve mais. Vira um estresse para ti, porque tu fica responsável pela agenda do aluno, né? Exato. Aquele paciente vem hoje, aquele paciente não vem. E tu colocar na cabeça do aluno, por exemplo, que a fotografia é importante e ela vai acrescentar muito na tua vida profissional, é difícil. Eles não têm essa conscientização. Porque talvez hoje, na verdade, é o celular que dá para eles tudo isso, né? Mas aí tu tem uma limitação. O celular talvez não dê aquele resultado que uma máquina semi-profissional ou profissional te dá, né? Ainda está distante, né? No episódio do Caetano mesmo, ele comentou isso, que se ele fosse fazer as fotos com celular ou com flash circular, ele não teria tido o resultado que ele tem hoje. Provavelmente. Porque o post do resultado bonito ou o post do resultado mais real, porque talvez... o post fique muito mais perto quando tu tira com o estúdio. Sim. Do que é a vida real. Né? Nesse aspecto eu tenho algumas... Enfim, eu tenho um pé atrás, porque assim, o estúdio, ele mascara muita coisa. Ele deixa a coisa feia bonita. Isso é uma verdade, tá? Polêmica. Isso é uma verdade. Eu digo porque é o seguinte... Vai ter muito face fotografando em estúdio agora para mudar a foto de perfil do Facebook e Instagram. Olha aqui na Red a gente só se fotografa aqui no estúdio. Porque na verdade, como tu modifica um pouco a luz e como a luz bate no objeto e reflete, ela mascara, ela deixa... Um trabalho feio fotografado, às vezes, por um estúdio, melhora muito a qualidade, né? E aí tem um cara, um espanhol, um cara fantástico, vocês devem conhecer, o Iñaki Gamborena, né? Talvez sejam as melhores fotografias que eu já vi na odontologia desse cara. Não sei se ele fotografa ou alguém que ele contrata. Mas sempre no final da apresentação dos casos que ele dá nas palestras, ele mostra um filme de celular. Para de fato tu ver, porque talvez a filmagem no celular te dá de fato o que é a representação final do caso, né? Então, isso é uma coisa interessante. Ele acaba o caso com uma fotografia espetacular de estúdio e do lado ele coloca uma filmagem de celular para vocês verem, olha, de fato ficou assim o resultado, tá? Então, eu acho que o estúdio dá uma mascarada, tá? Minha percepção, tá? Mas vamos lá. Eu ia fazer mais uma polêmica, mas não vou. Deixou um vácuo. Pode vir. Eu gosto da polêmica. Não, pode falar se tu ia complementar. Não vou falar. Não, eu ia te dizer agora, a gente precisa, né, perguntar se tu tivesse que dar uma dica para quem não documenta hoje, não tem rotina, porque o que acontece? A maior parte dos profissionais acha complicado, ele consome tempo, não consigo encaixar isso na minha rotina. Então, por onde começar? O que esse cara deve fazer ali? Se tu tivesse que dar uma dica para ele, passar a fotografar ou iniciar essa curva de aprendizagem. Para quem está nessa dúvida, eu respondo o seguinte, tu vai ser um dentista melhor fotografando, né? Tu quer começar fotografando com o celular, tudo bem, eu dou essa liberdade. Começa. Tenta colocar o ato da fotografia na rotina, tá? Tu vai sentir necessidades, né? Tanto é verdade que a mídia social te obriga a ter uma fotografia melhor, né? Então, nós estávamos falando lá atrás, o estúdio era uma coisa rara. Hoje tem muitos estúdios por aí, né? Dentro dos consultórios. Tu fala isso para medicina, para cirurgião plástico que fotografa bastante, eles acham, mas vocês estão loucos.
Tem um estúdio de fotografia dentro do consultório, cirurgião plástico não tem isso, né? Para vocês verem como essa competição, que é uma competição sadia, eleva o nível, na verdade, de todo mundo, né? Então, assim, ó, comece a fotografar, seja com celular. Depois tu evolui, compra uma câmera semi-profissional que não custa muito caro. Compra uma lente macro. E compra um circular, se for o caso. Sim. Mas começa. É difícil, por exemplo, o aluno, por exemplo, entender que isto deveria fazer parte da rotina. Ele acha, na verdade, que o fotógrafo, o dentista fotógrafo, é para dar aula, mas não. É para venda. É que sabe o que acontece com muitos colegas? Primeiro, o cara começa, por exemplo, vou começar com o celular mesmo. Ele se frustra. Mas não consigo usar essa minha fotografia para nada, fica uma porcaria. Aí ele tá com aquela régua lá do Brito. Né? Então ele tá lá fotografando com o celular dele, tá ficando ruim, é o início. Né? Ele não sabe nada de enquadramento, ele não sabe nada de iluminação, ele tá com um aparelho que tem alguma limitação. O paciente tá lá, ele tá com pressa, ele tá de luva, e aí ele não sabe como é que ele lida, se ele põe uma sobreluva, se ele... E aí ele começa a olhar e olha, daí no final ele perdeu aquele tempo ali, tentando fotografar, daí ele olha no final, cara, aí ele olha no teu Instagram, e aí ele olha aquela foto no celular dele, daí ele pensa, cara, não é pra mim, quer saber, eu vou tocar. Tá. Claro que daí é o cara que tem que entender que tem uma curva, que ele vai ter que se dedicar. Mas aí nós estamos falando do seguinte, tu tá falando do dentista que quer postar. Eu tô falando do dentista ter como um arsenal de instrumento a fotografia. Na verdade, eu quero, para ele avaliar o trabalho dele. Não só para avaliar o seu próprio, mas até para ter percepções diferentes do paciente que está sentado ali. Porque a foto, na verdade, modifica o ato de tu ser dentista. De tu perceber coisas que tu não percebe com um paciente sentado na tua diagonal. Tu entendeu? Então, na verdade, assim, eu acho que o dentista tem que fotografar para melhorar o seu atendimento. Até mesmo, por exemplo, para tu olhar, olha, eu tenho que melhorar. Não, né? nós somos tão defensores disso que até para o tratamento do sorriso gengival a gente criou um protocolo específico de fotos para que o cara tenha condições de ver o paciente, além de fotos, filmagem, de ângulos diversos, e isso faz com que seja possível diagnosticar. Então, assim, ver possibilidades que ele não via, ainda mais porque a gente começa a fechar o olhar para a nossa especialidade, né? Claro. Então, quando a gente está falando de uma demanda multidisciplinar, a gente precisa abrir, olhar o paciente de fora para dentro e esquecer de especialidades que possam estar envolvidas no caso. Então, para isso, porque o paciente fica um tempo determinado no teu consultório e vai embora, tu precisa ter ele enquanto ele não está mais lá. Exato. E aí essa documentação. É legal que os profissionais tenham, para os procedimentos que eles executam, protocolos, né? Claro. Sequência de fotos que ele não deixa escapar, porque no início é muito comum, ele não tem esse olhar treinado que tu tens hoje. Então ele não fiz a foto de perfil. Não fiz a foto... Claro, não, tu ter protocolo para tudo na vida é importante, né? A partir do momento que tu enfim, faz um protocolo e tu segue o protocolo, as coisas começam... Isso a indústria faz, tu entendeu? As coisas começam a ocorrer mais facilmente, tá? Eu acho que tem mais um fator que eu poderia convencer o dentista em fotografar, é o seguinte. Claro, a comunicação com o laboratório só se dá com fotografia, né? Então, por exemplo, tu que faz a parte reabilitadora da prótese, claro, tu tem laboratório dentro da tua clínica, mas quem não tem, tu precisa conversar com o laboratório. Então, a fotografia faz parte. Eu me comunico dentro da minha clínica com fotografia. Perfeito, é o fluxo perfeito. E como facilitou... Tu tocou num assunto antes, desculpa, Brito, que é interessante. O quanto que tu coloca a filmagem também nesse teu protocolo. Porque é uma coisa que a gente defende e eu, por tratar, às vezes, eu gosto de ter o depoimento dos pacientes, que é onde eu vejo muito dessa transformação, etc. Então, o quanto que isso tu acha que é importante? Porque tu chegou a falar de filmagem também. Então, olha só. Agora a gente está começando uma rotina de filmar os procedimentos para fins acadêmicos, tá? Mas eu tenho, dentro lá do protocolo inicial de atendimento do paciente, um momento onde eu vejo a dinâmica de como as coisas se comportam, né? Então, por exemplo,
A fotografia é uma coisa estática, então eu não sei como aquele lábio, na verdade, se comporta. E às vezes, quando a gente faz reabilitações maiores, com implantes, com dentes, enfim, uma coisa que modifica muito no paciente no início e no final é como o comportamento muscular do lábio responde ao teu tratamento, né? O que ele levanta, ou se ele teve uma paralisia em algum momento, ele não levanta muito o lábio, que te confunde se o plano está inclinado ou não, né? Então, nesse sentido, lá no início eu tenho uma dinâmica de filmagem conversando, só para a gente ter um registro. Eu uso, por exemplo, se eu achar necessário. E o que tu usa para filmar? Celular. Poderia usar a mesma câmera, né? Mas aí talvez o armazenamento dos dados é um pouquinho maior. Então, talvez a câmera do celular para esse tipo de filmagem, fazendo algum tipo de correção no zoom da câmera de celular, para mim tá bom, né? Mas aí tem mais uma outra coisa que eu ia falar antes dessa observação, que a fotografia talvez é muito interessante quando tu está discutindo o caso com os colegas, né? Eu não sei se vocês sabem como é que começou o DSD com o Christian. Começou justamente nisso. Ele trabalhava numa clínica como protético nos Estados Unidos, e a clínica era uma reunião de vários palestrantes que andavam pelo mundo e nunca se encontravam, né? E aí tinha uma certa dificuldade da equipe se comunicar entre si, né? E aí, lá no momento, ele pensou, bom, vamos criar uma apresentação coletiva onde cada um vai botando a sua observação. Faz o desenho em cima de um slide do PowerPoint, o que o cara achou, o que o outro profissional achou, o que o outro achou, e no final, tu teria, então, essa reunião virtual ali naquele desenho, digamos, do PowerPoint. Ali eram os primórdios de montar a plástica odontológica do paciente. Vamos lá. Eu acho que ali ele tem um insight. Disse, opa, em cima de uma fotografia, eu faço algumas simulações que eu posso, de repente, apresentar isso pro paciente. Mas o objetivo inicial era justamente ter uma comunicação entre os colegas. Então, a fotografia também tem isto, né? E hoje, com a forma como a gente se comunica, via WhatsApp, via grupos de WhatsApp, tu lança ali o caso e tu discute com diversas especialidades em relação àquilo. Então, a fotografia tem essa função também, né? Esse era um dos ganchos que a gente ia falar sobre a multidisciplinariedade. A importância de se discutir e o gancho que tu já acabou falando era sobre como a fotografia entrava com papel de ferramenta nisso. Como é que funciona isso dentro da tua rotina como discussão e se tu tens uma equipe grande de outras especialidades que costumam te atender. Opinar nos teus casos, então, constrói junto. Olha só, aqui, ó. Eu tenho uma visão um pouco romântica da odontologia. Eu não tenho uma clínica multidisciplinar e nem quero. Eu quero estar eu sozinho dentro do consultório, junto com um ou outro. E por que disto? Porque eu acho que ali tu tem essa liberdade para mandar para qualquer periodontista de Porto Alegre. Ou para qualquer cirurgião bucomaxilo, né? Então, eu vejo dentro da minha prática que eu quero, na verdade, ser a referência dessa área, tá? E quero que os outros entendam dessa maneira, que possam me encaminhar e vai voltar ao paciente, né? Não estou condenando uma clínica multidisciplinar, não, pelo contrário, porque assim, ó, eu acho que a clínica multidisciplinar tem o seguinte, é um benefício muito grande para o cliente, porque ele faz tudo no mesmo local, né? E confia naquela equipe, né? E talvez a grande vantagem de uma equipe dentro de um único lugar é justamente tu poder discutir com os colegas, com o paciente ou não, mas tu tem essa troca, né? Nós tínhamos, o Lauro fez parte da equipe lá da Santa Casa, onde nós éramos 40 profissionais e a gente estava trocando sempre informações, né? Bom, o que a fotografia entra aqui é justamente isso. Eu não preciso ter as pessoas junto comigo. É isso que a gente ia dizer. Eu tenho um grupo onde eu lanço para aquele grupo de profissionais que eu acho que são, que dentro da minha prática funciona super bem, e ali a gente vai discutir os casos, sem a presença física. É um grupo, mas a gente faz uma reunião no final da tarde. Olha, vamos discutir esse caso aqui que eu preciso de todas essas especialidades.
A multidisciplinariedade não foge da interpretação do teu caso. Eu acho que era isso que o Lender queria te perguntar. Era tipo tu recebeu um paciente, tu vai fazer uma reabilitação. Tu entende que ali tem margens de dentes homólogos desarmônicas, tem alguma questão mesmo de endodontia, que daqui a pouco tu vai precisar até para o teu tratamento. Tu tens alguma cirurgia para fazer, implantes para instalar, modificação de rebordo. Como é que é essa tua rotina que tu estava tentando explicar, eu acho, né? Tu passa essa documentação para profissionais que tu entende que então, fazem vamos lá. parte. Óbvio que eu tenho alguns indicadores. Vai no Brito que o Brito vai coordenar, na verdade, o teu tratamento. Né? Então, seja que veio da cirurgia, que veio da periodontia, que veio da horta. Bom, agora o Brito que vai coordenar, na verdade, essa grande reabilitação, tu vai lá, ele vai discutir com os profissionais que, para aquele caso, tem interesse. E aí, o protesista que vai, na verdade, conduzir toda essa reabilitação, aciona a especialidade necessária. Discute e define tudo. Né? Na verdade... Que é a ideia do planejamento reverso, né? Onde é que eu quero chegar e aí o que eu vou precisando para chegar lá. Exato. Mas aí a fotografia é justamente isso. E por que eu falei no início desse momento de uma visão romântica que, como antigamente existia, do profissional com a sua portinha fechada daquela especialidade? Porque eu acho que hoje a tecnologia te permite isso. Tu não precisa ter todo mundo dentro do ambiente. Eu não estou condenando. Eu acho bom tu ter todo mundo dentro do ambiente. Mas tu pode não ter. Tu pode ter referências das áreas e tu ter essa liberdade de tu mandar para quem tu quiser. E tu tem uma liberdade para o paciente também decidir e não ficar milindrado a mandar, eu vou mandar para aquele orto que está trabalhando para ti ali. Tu entendeu? Eu gosto de um profissional daqui, mas eu não gosto, mas ele trabalha aqui, ele vai me ver aqui fazendo, eu não quero fazer. Não que a pessoa não possa mandar para fora, mas fica chato para todo mundo, para o colega, enfim, essas coisas assim, né? Não, eu acho que o que ficou claro é que a multidisciplinaridade, a construção do pensamento, a discussão dos casos, ela segue igual. A necessidade do networking que a gente defende tanto, que o que a gente tem batido muito na tecla daquele especialista que recebe um paciente e antes de discutir com os colegas, ele pensa, o que eu posso fazer da área da periodontia, por exemplo, como trabalho máximo nesse paciente. Aí eu vou lá, planejo, executo. E aí, agora tu precisa de uma prótese, por exemplo. Então agora eu vou te encaminhar para o Brito. Aí o Brito recebe e diz assim, mas aqui, tem uma parte da periodontia que já foi feita que se eu tivesse visto antes, eu diria para fazer diferente. Claro, mas aí é muito a dinâmica de como é que tu conduz os teus casos, né? Então vamos lá. O paciente chegou, seja por indicação, seja veio dali mesmo, por exemplo, há uma discussão inicial entre as especialidades necessárias. Exato. Mesmo que a especialidade não participe, por exemplo. Às vezes eu acho que precisa fazer uma ortodontia para movimentação dentária e o dentista, o orto diz, não, aqui eu acho que talvez você não precise tanto, tu entendeu? Nem vão entrar, né? Então é óbvio que a discussão inicial entre várias especialidades e a prótese se relaciona com quase todas as especialidades da odonto, porque é necessário para o manejo do paciente, e essa discussão se faz no início, né? Dificilmente eu recebo algo ou algum paciente que já está no meio do tratamento de outro colega, eu não recebo. Em regra, tu é o profissional que faz a gestão do tratamento do paciente, né? Teoricamente, quem fica mais tempo com o paciente é o protesista. É quase um casamento. E dependendo de como é que tu faz esse tratamento, é uma coisa longa mesmo, tu sabe disso. Sim. Tu fica 1, 2 anos com o paciente tratando, né? Então é isso. Mas eu ia te fazer uma outra pergunta que é até baseado nisso que tu está colocando, de que o protesista fica muito tempo com o paciente e tu tem uma clínica, né, como tu mesmo falou, tu quer fazer a coisa de uma maneira artesanal, tu quer fazer aquele estilo mesmo de uma clínica, para usar palavras de hoje em dia, uma clínica boutique, né, para os pacientes. Poderia. Como é que tu lida com essa questão? Quer dizer, o teu fluxo de pacientes, tu não é aquele profissional que consegue atender em larga escala. Então, como é que tu lida com essa questão do o quanto que tu aceita de casos e até regula valores mesmo? Olha, eu tenho um limite de pessoas que eu posso atender, então eu preciso aumentar o meu preço e atender esse mesmo número de pessoas, pensando aqui de uma maneira muito prática para os colegas, porque todo mundo quer aumentar a sua remuneração. Claro.
Ou não, eu mantenho esse valor, que é um valor ajustado, e aí eu vou trabalhando nesse teto, porque a minha agenda fica cheia logo. Porque a gente sabe que para encher a agenda de um dentista, independentemente da especialidade, não precisa tantos pacientes por semana. Um protesista, menos ainda, porque as consultas são mais longas, os tratamentos são mais longos. Então, como é que tu lida com essa questão? É difícil tu precificar, né? Cada um tem uma realidade, né? Até a gente tinha no nosso script, né? Qual é o perfil de paciente? Qual é o público-alvo do Brito? O público-alvo. Eu não tenho muito essa gestão do negócio, né? Eu sou um resolvedor de problemas. Chegou para ti lá, tu coloca na fila e faz. Então, assim, ó, a entrada ela é constante, né? A demanda da prótese, em algum momento, com muitos pacientes, se transforma meio complicado, assim, de tu administrar aquele paciente que tu tem que atender durante muito tempo, né? Mas qual é o meu perfil? É o paciente que tem problema, né? E são muitos. O que hoje a gente está fazendo muito é retrabalho. E não é pouco. Mas o que eu te digo é assim, chega uma hora, bom, tá recebendo, o fluxo é constante. Chega uma hora que tu tá com a agenda, bom, digamos, lá para frente. Aí vem um caso, e aí? Eu chego lá e digo, Brito, eu quero que tu faça esse caso aqui. Esse é o paciente. E aí, tomara que aconteça isso. Como é que tu lida com isso? Mas olha aqui, ó. Não tem paciente que tem algum tipo de urgência que não é atendido, né? Uma vez eu estava conversando, vocês devem conhecer, com o Palmísio Nock. Sim. É uma lenda da prótese, né? É o conterrâneo, inclusive. Ah, é teu conterrâneo? Palmísio Nock, é uma lenda. E ele tinha consultório, ele tinha uma clínica gigantesca ali na Padre Chagas. E de vez em quando a gente cruzava pela rua, ele era um cara muito simpático, assim. Pelo menos no momento que eu conheci ele era um cara muito simpático. E ele dizia assim, ó, Brito, o consultório dentário é um mercadinho. Se a pessoa precisa de um arroz domingo, tu tem que abrir para vender esse arroz, né? Então, o paciente que tem a necessidade de uma urgência, ele é atendido em qualquer momento do horário, tá? Ou do dia, enfim. Agora, tu me diz assim, eu não tenho vaga para atender paciente, vou ter que fazer uma lista de espera de pacientes. Eu não tenho essa realidade. Tem gente que tem. Olha, eu não posso pegar teu caso ainda porque eu tenho com muita demanda, né? A prótese, a reabilitação, não fazer lente de contato, a reabilitação mesmo, tu joga com o paciente. Porque tu tem vários pacientes em atendimento que tá em várias fases do tratamento. Tem o paciente que está esperando a cicatrização de algum enxerto, tem paciente que está condicionando tecido, tem paciente que está ainda na fase de planejamento, tem o paciente que está em manutenção. Então, tu vai jogando também. Já não, então esse aqui eu vou começar a atender mais para frente, por exemplo. Um paciente já teu em tratamento. Porque o que eu digo é o seguinte, a prótese, na verdade, o tempo te ajuda. Na implantodontia, ainda mais. Quanto mais tempo tu tiver tratando o paciente, melhor. Porque melhor resultado tu vai ter com o tempo. Te ajuda se tiver com provisórios bem feitos, né? Porque não, claro. É toda semana aquele paciente batendo na porta lá que caiu o provisório, claro. Que quebrou o provisório. E que acontece, mesmo tu trabalhando bem, vai acontecendo. Exato. Colegas, como eu digo sempre, os temas não se esgotam, mas o tempo do nosso episódio, sim. Acho que eu queria colocar Vamos para as considerações finais. Eu queria fazer uma consideração final. E acho que uma das coisas que tu falou ali, Brito, durante o episódio é sobre a régua do antes e depois, né? Que aumentou muito. E, cara, isso é uma coisa que a gente tem que agradecer, né? Aos burocratas da nossa profissão que desburocratizaram o antes e depois, né? Que isso é uma competição saudável, né? Que o maior beneficiado disso é o paciente. E a gente vê, por exemplo, tu falou do cirurgião plástico que não acredita porque a gente tem estúdio dentro do consultório. Né? É porque eles ainda não podem postar antes e depois. Isso é verdade. Porque isso é uma competição saudável, né? Então... Eu acho que isso, claro, sem apelação, né? Porque a mídia social te permite ver barbaridades, né? Barbaridades, né? E tem apelação, e tem coisa feia sendo postada. Tem. Né?
E a gente vê isso todo dia. Né? Mas isso acontece em qualquer microambiente que surja, né? Antes não estava ali na Mas esse resultado, ele já existia. Exato. Né? Esse resultado, ele já existia. Por isso. Sim, claro. Agora a gente fica sabendo. Agora a gente vê. Não só o ruim, como o bom. Exatamente. Como tem profissional excelente no interior que tu nem sabia que existia. E que o cara... Ou até o cara tá do teu lado, trabalha bem pra caramba e é um cara low profile. Não é uma frase. Opa! Essa tu tem que tentar tornar as coisas mais simples, mas sem simplificar. Ou seja, isso vale um pouco para essa questão da rede social. Né? Tu não pode vulgarizar. Se a gente fosse transformado, simplificar, seria vulgarizar. Né? Claro. Que é o grande receio que a gente tem dentro disso. É o quão vulgar está ficando por ter esse excesso de informação. Mas, de fato, a régua se levantou e muito, né? Então, hoje eu vejo a rede social e digo, como tem gente boa no mercado. Se eu não melhorar, eu vou ficar para trás. Né? E tende a nos chamar mais atenção os casos, os profissionais que trabalham bem, né? Eu acho que mesmo o dentista que não posta, que não está lá mostrando, quando ele está lá no consultório olhando para aquele caso dele, se não está tão legal, ele acaba tendo uma autoavaliação, dá uma vergonhinha ali daquele trabalho. Então, eu acho que nesse sentido... Ajuda a comunicação entre os colegas, ajuda a comunicação com os pacientes. É óbvio que existem limites éticos e a gente precisa prestar atenção nisso, mas eu acho que vem ajudar. Toda a tecnologia ela tem o seu lado, ela vem para o lado bom e às vezes ela é usada em algumas circunstâncias. Tirar a burocracia até para isso é bom. Exatamente. Exato, é verdade. Quer deixar uma última mensagem, uma frase, uma palavra para os colegas? Não, eu acho que o podcast a gente ficou em volta da fotografia, né? Não falamos do nosso tempo de faculdade, mas vamos mandar um abraço para a Ato 2006 da odontologia da PUC. É verdade. Né, e eu estou impressionado com a tua desenvoltura frente do microfone. Viu só? Para quem te conheceu na faculdade, isso é uma revolução. Tu acha que dá para postar nas redes sociais? Eu acho que tu pode largar a odontologia e ir trabalhar numa rádio, em qualquer lugar tu vai estar bem aceito. Pessoal, agradecemos, então, vamos agradecer imensamente a presença do nosso colega, do nosso parceiro, do nosso amigo Luiz Gustavo Brito. Acompanhem ele nas redes sociais, vale a pena, um trabalho sensacional. Agradecer a presença aqui dos meus colegas. Quer dizer uma última palavra? Agradecer o sponsorship hoje, né? LG, não falamos da PUC, não falamos de carros. De carro antigo, né? É uma pena. Porque aí eu poderia ficar horas e horas falando sobre carro antigo aqui. Mas de repente uma outra, se mudar também o enfoque do podcast, eu venho aqui falar um pouco sobre carro antigo. Voltará, com certeza. Lamentamos ele não ter vindo de Fuca hoje, para nós poder dar uma volta. Mas é que o Fuca tem um horário para sair de casa e se o tempo tá ruim, ele não sai, né? E a coleção é grande também, né? Então, no final de semana, num sábado de sol, tu vai me ver pela rua de Fuca, né? Antigamente eu empurrava muito Fusca. Parcão é um lugar que... O Parcão tem paralelepípedo, eu não ando muito de paralelepípedo, né? Mas antigamente eu empurrava muito Fusca, tá? Hoje em dia eu não empurro porque estão tudo já restaurado, tudo, né? Brito, muito obrigado. Agradecer aos meus colegas aqui também. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. Nos mande, por favor, perguntas, comentários, sugestões. A gente vai fazer questão de analisar e provavelmente vai fazer parte de algum dos nossos conteúdos aqui nos canais da Head Education. Grande abraço e até a próxima!